Olá, comunidade náutica do Brasil, estamos mais uma vez juntos. Aqui uma grande parceria entre a CBVela e a BVO. É uma sequência de palestras que a gente está fazendo, muito conteúdo de qualidade. Não deixa já agora de se inscrever no canal do YouTube da CBVela, deixar o seu like aqui embaixo. Também tem nas mídias sociais Facebook e Instagram. É muito importante porque toda a comunicação da CBVela e também da BVO para a comunidade náutica é feita através das mídias sociais, do site da CBVela, onde a gente tem a lista das escolas de velas cadastradas de todo o Brasil, mais de 100 escolas cadastradas, também a lista dos formados na Academia Brasileira de Vela. Essa semana estamos com mais uma turma no período noturno, e se todos se formarem, vamos estar com 246 profissionais do esporte formados na academia. Então, sem mais delongas, vou aqui passar a palavra para o presidente da ABVO, o senhor Mário Martinez, para apresentar o nosso ilustre palestrante do dia de hoje. Boa noite, Mário. Boa noite, Roberto. Está com a palavra, presidente. Boa noite. Eu acho que o Beto é muito mais ilustre do que eu. Todo mundo conhece ele no meio da vela. Dispensa apresentações. Vamos iniciar mais uma live, regulagem de velas para barco de oceano. Mas não vai ser mais um bate-papo, não vai ser uma live. Vocês podem fazer as perguntas como nos outros dias. Nós teremos 1 hora de apresentação, mais ou menos, mas se as perguntas forem muitas, isso pode se delongar um pouquinho mais, então vamos tentar ser breves nas perguntas. Eu vou começar pedindo desculpas, porque eu tenho um problema pessoal, vou ter que deixar a live em meia hora. Mas gostaria de dizer que vamos ter mais uma live sensacional na próxima terça-feira com 2 tripulantes do barco que ganhou a Santos Rio número 1 e número 2. Jorge Carneiro e Mário Simões tripularam o Ondina 1 e vão dar o depoimento como era uma Santos Rio em 1950, bem diferente da Santos Rio que a gente faz hoje, pode apostar. E eles vão contar em detalhes como foi essa aventura em 1951. Então, não percam a live da próxima terça-feira. Beto, você segue com a sua palavra agora, Beto. Um abraço. Antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. Realmente é um prazer estar de novo aqui junto da CBVela e da BVO. Esse trabalho ele é muito importante para a comunidade náutica, são várias dúvidas, é muita informação que a gente recebe. Eu também assisti várias lives e agora é um prazer estar aqui tentando ajudar um pouco os velejadores também. Na medida das minhas limitações, eu vou tentar passar algumas informações sobre regulagem de velas. A gente montou uma apresentação. Nessa apresentação, primeiro eu mostro alguns conceitos sobre regulagem, alguns termos, para o pessoal poder entender exatamente do que a gente está falando. E depois eu dividi a apresentação por intensidade de ventos fracos, médios e fortes. O pessoal que está assistindo, por favor, é muito importante comentar para a gente também saber o ritmo da apresentação, saber se todo mundo está entendendo exatamente o que está sendo passado, porque uma coisa vai dependendo da outra. Então, é importante que a gente se comunique bem através do chat para que a apresentação fique bem clara. Eu posso começar já, Samuel, Mário? Vou compartilhar então minha tela. Positivo, tá todo mundo muito ansioso por essa live aí a semana toda esperando. Pode compartilhar. Que isso, vamos lá. Então, deixa eu abrir só o meu chat. Então, o objetivo da apresentação é dentro das regulagens, mostrar como se trimam as velas, como se regulam.
alguns conceitos sobre o shape da vela, que vai ser a primeira parte da apresentação, para que fique bem claro os termos e sobre o que a gente está falando, e as variáveis e seus efeitos, o que muda com cada regulagem, qual é o efeito sobre a vela. Então, a gente vai falar sobre o contravento e sobre o popa, que é o conceito do VMG, uma relação entre velocidade e orça, e na orça folgada, no través com a máxima velocidade. Sobre os termos, o nosso primeiro que a gente vai falar bastante é o shape da vela, a forma da vela. Então, dentro do shape existem o conceito de camber, que é a profundidade da vela, draft, que é a posição da profundidade, o twist, que é a torção da valuma, a distância da valuma até uma linha de centro do meio do barco, o seg, que no caso a gente vai falar mais sobre o seg do Stead Pro, que é a curvatura do Stead Pro, e as seções da vela. Toda vela projetada, ela é projetada em seções, que começam na esteira e vão até o top. Nesse desenho ao lado, vocês podem ver as várias seções da vela, com uma representação gráfica ali por computador da profundidade da vela. Também tem aqui à esquerda todas as informações por seções que é feita no projeto da vela. Então tem ângulo de entrada, camber, draft, twist, ângulo de saída. Isso são todas as informações, quase todas as informações sobre a forma da vela que a gente trabalha no projeto de uma vela. Eu falo muito, a gente vai chegar depois na questão da regulagem, mas a regulagem nada mais é do que adaptar a forma da vela àquela condição. O twist. O twist é o distanciamento da valuma em relação a uma linha reta entre o top do mastro e o punho de escota. Toda a abertura, toda a distância da valuma em relação a essa linha de centro é o twist da vela, que é medido em graus. O twist da vela é sempre maior na parte alta da vela, então nas seções mais altas da vela tu tem mais twist do que nas seções mais baixas. E valuma fechada quer dizer que tu tem pouco twist. Valuma aberta quer dizer que tu tem bastante twist. Aqui uma foto de a mesma vela em 3 situações diferentes. A primeira com máximo twist, a segunda com um médio e a última com um pouco twist. Ou seja, valuma bem aberta, bastante twist, valuma bem fechada, pouco twist. Seg da buja. É a curvatura do Stead Pro causada pela falta de tensão do Stead Pro. Então, todo Stead Pro que tem pouca tensão tem mais seg na buja. Toda Stead Pro que tem bastante tensão tem menos seg. Barcos com runner tem menos seg, barcos sem runner tem mais. Toda vela é desenhada para ter um seg. Toda vela de proa é feita para ter um seg. Não existe seg zero. Nem mesmo em 470, 420, barcos que apesar de monotipo velejam com muita tensão, mesmo para esses barcos tem algum seg. Sempre que uma vela tem mais seg, ela é mais gorda. Sempre que uma vela tem menos seg, ela é mais plana. Deixa eu só mostrar aqui um desenho. Opa, só um pouquinho. Vai voltar. Boa, lembrando a todos aí que perguntas podem ser feitas pelo YouTube. A gente vai copiar ali e repassar para o Roberto. Então, vai ter interatividade hoje. Então, aqui mostra o seg da buja, uma Genoa, uma buja com mais seg, quer dizer, essa curva maior, a vela fica mais gorda. E uma vela com menos seg, a buja fica mais plana. VMG. VMG é um conceito que ele abrange tanto velocidade quanto ângulo de orça. É uma otimização das duas partes.
Um barco que veleja num VMG ideal, ele está numa velocidade máxima, numa velocidade ideal em relação ao seu ângulo de orça num contravento. VMG num popa é a mesma coisa, é a velocidade ideal num ângulo que tu se aproxime o máximo possível da boia. Sempre que um barco orça demais, ele fica lento demais. Sempre que um barco arriba demais, ele fica mais veloz, porém a tua proa se distancia do objetivo. Então, é sempre uma relação entre as duas coisas, entre velocidade e ângulo de orça. Inclinação do barco. Existem forças que compartilhadas resultam na velocidade do barco, no andamento do barco. Tem a força da quilha, que é o lift da quilha, que se chama, e tem as forças da vela. Unidas, o barco anda para frente. Sempre que um barco está muito inclinado, ele perde o lift da quilha, e a resultante para frente é menor. Então, o ângulo de inclinação no barco, o rio, que chama, existe para cada tipo de barco tem um ângulo de inclinação ideal, um para o contravento e um para o popa. E isso são fatores que são muito importantes para que a regulagem das velas e a velocidade do barco, o VMG do barco, sejam os ideais. Vela plana e vela gorda, tá? Toda vela gorda é uma vela ideal para aceleração e para potência. Toda vela plana é uma vela que tu atinge maior velocidade no final. É muito difícil tu acelerar com uma vela plana, assim como é muito difícil tu atingir a velocidade máxima daquela condição com uma vela mais gorda do que o ideal. Então, vela grande plana é sempre em busca da velocidade, vela grande gorda sempre em busca do ângulo de orça e da aceleração. Aí o desenho das duas velas, uma vela plana e uma vela gorda. Uma vela, vocês podem ver que tem muito mais câmbio do que a outra. O que acontece? Todo barco, logo que sai de uma cambada, acelera mais rápido, chega mais rápido no target, chega mais rápido na velocidade, com uma vela um pouco mais gorda. Depois que ele chega nessa velocidade, aquele meio nó a mais, talvez não seja com a vela gorda, mas sim com a vela plana. Isso que a gente quer dizer, que a aceleração e a potência são importantes na vela gorda, não a velocidade máxima. Curvatura do mastro. Todo mastro que curva é um mastro que está achatando a vela. Todo mastro que está sendo trabalhado para ficar reto é um mastro que está engordando a vela. O backstay, o pé de mastro e os stays laterais são os fatores que a gente pode trabalhar para que o mastro fique mais reto ou mais curvado. Existe uma apresentação também, não essa aqui, sobre regulagem de mastro. Que isso é muito importante para que tu atinja os objetivos. Um mastro e uma vela, eles têm que estar exatamente compatíveis uma coisa com a outra. Raramente tu vai ter uma vela nova com exatamente a regulagem da vela antiga. Isso é uma coisa que é praticamente impossível, mesmo porque ao longo dos anos a vela vai mudando de forma. É praticamente um organismo vivo. Mas isso tem que ser trabalhado no mastro para que a vela tenha a sua forma ideal. E aqui a gente chega nas regulagens, tá? Então, uma coisa que a gente tem que falar sempre quando a gente apresenta sobre regulagem de vela é que nenhuma vela é desenhada por uma situação extrema. O que eu quero dizer com isso? A gente não desenha, nenhum projetista desenha uma vela grande para uma condição de 5 nós de vento, que é uma condição extrema, ou para uma condição de 30 nós de vento, que é a outra extremidade. Porque se eu fizer uma vela ideal para 5 nós de vento, quando tiver vento forte, essa vela vai estar horrível, vai se desmanchar, vai perder completamente a forma. E do mesmo jeito, se eu fizer uma vela que fique ideal com 25, 30 nós de vento, essa vela quando tiver 5 vai ser muito ruim.
Então, o que a gente faz? Faz um desenho para uma vela, para uma condição mediana, um vento médio, médio para fraco, médio para forte, mas uma condição mediana. E nas condições extremas, como no vento fraco, tu sempre vai trabalhar a tua mastreação para que essa mastreação corra para o lado de um pouco mais de vento. Por exemplo, numa condição de muito pouco vento, o teu mastro praticamente não curva. Não pelas forças de tensão de volume, de pressão sobre o garlindel ou de tensão no segue da buja. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar para que esse mastro curve. Porque o meu objetivo nesse vento bem fraco, eu preciso achatar um pouco a vela grande. Se o mastro não está curvando por essas razões, eu tenho que trabalhar para que ele curve, para que a forma da vela fique um pouco mais próximo do ideal. Então, nós vamos achatar a vela grande, curvando o mastro. Com isso, a gente tenta que o draft da vela corra mais para volume. Sempre que o meu mastro está mais reto do que o ideal, a curva da minha vela corre em direção ao mastro. A curvatura da vela, a profundidade da vela, a posição da profundidade da vela, posição da profundidade máxima, corre em direção ao mastro. Sempre que o meu mastro curva demais, essa profundidade corre para volume. Então, nessa condição de vento fraco, onde o mastro não curvou pelas forças da natureza, nós vamos forçar ele para que curve. Então, nosso objetivo vai ser curvar o mastro, vai ser dar twist na vela em cima e, em alguns barcos, uma curvatura lateral do mastro. Em algumas situações, alguns tipos de barco, o mastro pode cair um pouco para sota-vento a parte do meio dele. Eu vou falar isso um pouco depois. Isso é um desenho de é um programa de computador onde a gente faz a leitura da profundidade das velas. Então, numa condição de vento fraco, a vela grande eu tenho pouca pressão de escota, eu praticamente não tenho backstay, porque se eu der backstay que curva o mastro, que realmente é bom para a vela grande, no entanto, eu aumento a tensão do Side Pro, o que não é bom. Eu não quero tirar o seg da Genoa. Então, o ideal é eu curvar o mastro sem usar o backstay, para não adianta melhorar uma vela, que é a vela grande, e piorar a Genoa. A esteira é com pouca tensão, porque a gente quer uma vela um pouco mais gorda embaixo. A tala full do top da vela grande tem que cuidar para não ter muita tensão, por dois motivos. Toda a tala full batten, com excesso de pressão, ela engorda a vela grande. Engorda qualquer vela, mesmo numa buja. Então, se eu dou muita pressão nessa full batten, todo esse excesso de pressão está servindo para arredondar a vela lá em cima. Então, tem que ter muito cuidado para não ter mais tensão do que o necessário nessa condição de vento. E o traveler da vela grande a barlavento. Sempre que eu trago o traveler da vela grande... Por quê? Eu não posso dar muita escota. Se eu der muita escota na vela grande, ela vai fechar a valuma. E eu não quero fechar completamente a valuma desse grande. Eu quero um pouco de twist lá em cima. Eu quero um pouco de valuma aberto. Então, eu trago o traveler do grande bem para barlavento, para que eu possa soltar a escota da vela grande e a retranca permanecer no centro do barco. Em alguns barcos, se trabalha até com a retranca barlavento aqui embaixo. Porque tu imagina que logo no meio da vela, logo no 3/4 da vela lá em cima, são posições que com o twist, aquela valuma já foi para sota-vento. Então, tu tem que compensar um pouco com a retranca mais a barlavento do que o centro, para poder soltar a escota e dar twist na vela grande, sem que a retranca caia para sota-vento. Sem que tu quer abrir a valuma sem que a vela fique solta. Então, o traveler a barlavento é realmente uma saída bem boa para essa condição. O que a gente pode fazer para curvar o mastro sem dar o backstay? A gente tem a saída de soltar o side pro,
a soltada do Stade Pro, ele te traz uma vantagem para barcos onde o mastro é passante, que o mastro apoia na enora. Então, sempre que tu soltares o Stade Pro, esse mastro vai cair, vai apoiar na enora e vai curvar um pouco mais. Outra saída são os estais de força um pouco mais solto. Todo o mastro com retranca com cruzeta angulada, sempre que tu dá atenção no style de força, tu tá puxando o meio do mastro para trás. Então, tu tá arretando ele. A soltada do style pro, ele, claro, vai sempre aliviar a tensão dos styles, mas sempre alivia mais o de força do que o lateral. Então a gente tem que tomar cuidado, porque sempre que tu for soltar o style pro, tu já está soltando os styles laterais, mas está soltando mais ainda o style de força. Então a gente tem que tomar cuidado para que o style de força não fique muito solto após soltar o style pro. Isso é sempre velejando, olhando. Veleja com o style pro solto, bota o olho na calha do mastro e vê se tem alguma caída para sotavento no meio do mastro. Ou a gente tem um bote com um técnico tirando foto na popa e usando um software para medir essa curvatura lateral, ou a gente vai no olhômetro mesmo, que é o que a maioria fez a vida toda, e vê se o centro do mastro está caindo um pouco para sotavento. Não é ruim quando a vela é plana. Se a vela do barco é plana, pode ficar tranquilo em relação a essa caída do centro do mastro ao sotavento, porque isso está engordando nessa condição de vento fraco. Essa imagem mostra o draft na linha amarela, que é a linha de 3/4 lá em cima, perto da full bottom, com um câmbio de 12%. O draft de 45% nessa condição é muito bom. Vocês podem ver aqui embaixo, na linha verde, que é a linha dos 50% da vela, já está a 42%. 42 não é a medida ideal, não é a posição ideal. É um pouco mais à frente do que uma posição ideal. Mas nós estamos considerando que se nós não tivéssemos curvado o mastro desse barco, provavelmente esse draft estaria na casa dos 35, 36, 37. Que aí sim seria ruim, entendeu? Então a gente trabalha para que esse draft, mesmo que não seja na posição ideal, nessa condição extrema de pouco vento, pelo menos está mais perto do que estaria se o mastro estivesse reto. Me fiz entender? Será que fica alguma dúvida? Eu acho que está tranquilo, pô. O pessoal aí do YouTube, se tiver alguma dúvida, quiser que ele explique um pouquinho melhor de draft e câmbio, eu acho que é só essa terminologia aí, mas eu acho que pode avançar se tiver algum momento que você consiga retornar no final, se as dúvidas aparecerem, a gente toca nesse tópico. Mas tá indo muito bem, pô. Na questão da Genoa, nessa condição de vento fraco, seguimos na condição de vento fraco. Mesma coisa, talvez a Genoa não tenha o seg ideal para essa condição. Se tu tens uma Genoa de vento fraco, uma J1, uma buja de vento fraco, como uma J1 ou uma Genoa leve, provavelmente essa vela já foi desenhada para esse seg. Mas se tu tens uma vela um pouco mais pesada, uma buja única no barco ou uma Genoa que tu usa até mais vento, tu tem que dar alguma trabalhada para que essa vela se adapte a essa condição. E uma das principais, quando a tua vela está um pouco fora da condição ideal dela, é a tensão da driça. Sempre tem que ter muito cuidado para, numa condição de vento muito fraco, não ter muita driça na buja. A testa solta, assim como no grande, como na buja, corre a bolsa para trás, o que não é ruim nessa condição de vento bem fraco. Então, tu tem uma condição de pouca tensão de adriça, pouca tensão de escota, porque se tu der muita escota, a vela vai fechar demais. Lembra que está numa condição de pouca pressão.
Trabalhar para ter bastante seg na buja. O seg nessa condição é bom na buja. Ele te ajuda a engordar a buja e te ajuda a ter ângulo de Ors. O trilho sempre para frente, porque como tu não consegue dar muita pressão de escota, é a condição onde o teu trilho vai estar o mais para frente possível, para que a vela não abra demais em cima. E principalmente porque o teu objetivo nessa condição de pouco vento é ter uma vela redonda embaixo, uma vela gorda embaixo. Então o trilho para frente, ele vai te ajudar sempre a engordar a buja embaixo. E o barber in. Barber in, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Só para eu conseguir explicar melhor o barber in. Esse aqui é o barber in. Que é o barber in é o que puxa o ponto da escota mais para perto do mastro. Eu, pessoalmente, não sou um grande apaixonado pelo barber in numa condição de vento muito fraco. Não é uma condição que o barco consegue orçar muito. E, a meu ver, o barber in muito caçado no vento fraco, ele atrapalha. Ele torna o barco mais lento numa condição que tu precisa velocidade para então conseguir talvez orçar um pouco, melhorar o ângulo de orça. Mas isso varia muito de barco para barco. Tem barcos que o ponto é muito aberto, é muito distante do mastro, que tu tem que usar o barber in sempre. Tem outros que já é mais próximo e que o barber in só entra em outras condições que não a do vento bem fraco. Deixa eu voltar lá. Tá. Vento médio. A vela grande no vento médio, a gente já começou a ter mais pressão sobre a vela. Ainda não sobra vela, é uma condição que a tripulação já está na borda, mas eu ainda não tenho escota solta, não tenho traveler solto. É essa condição que eu quero mostrar aqui. Nessa condição, ao meu ver, é a condição onde tu vai ter o barco mais potente, as velas mais potentes, que é o grande com valuma fechada e pouco twist. A gente vai correr o draft para trás para que essa valuma feche um pouco mais fácil e a gente mantém o mastro ainda reto. O que acontece nessa condição? O barco ele já assume uma boa velocidade. Tu ainda tem as velas todas caçadas no meio e não tem problema de overpower, não tem problema de excesso de vento. Então é uma condição que tu é muito orçador, o barco é muito veloz e tu é muito orçador, consegue orçar porque o barco é veloz. Nessa condição, a gente tenta trabalhar com um draft mais perto dos 47%, 46%. A testa do grande já não precisa ruga mais, porque já tem um pouco de backstay. Então, eu já consigo, o backstay já se torna um pouco necessário para diminuir o seg da buja. E com isso, dando backstay, eu consigo dar bastante escota. É muito importante nessa condição que a valuma do grande não esteja muito aberta, nem de valuma de grande, nem de valuma de buja. Ao meu ver, é a condição que as velas estão mais dentro do barco, digamos assim. A esteira já tem tensão. E todo o trabalho da mastreação fica mais fácil, porque já está dentro de uma condição mediana da vela, e os desenhos das velas já foram mais feitos para essa condição. Então talvez tu regule um pouco a tensão do side proa, um pouco para lá, um pouco para cá, mas nada é agressivo nessa regulagem. A não ser, claro, que a tua vela não esteja exatamente adaptada à regulagem daquele mastro. Mas vocês podem ver na foto de baixo, principalmente, da linha amarela, que a valuma está fechada e a biruta da valuma lá de cima, ela fica naquela condição do voa, não voa em algumas situações. Isso num top triangular. Num top square top, como o da foto acima, não existe a condição do voa, não voa na biruta, ela voa sempre. É um pouco diferente uma regulagem de tensão de valuma de uma square top para uma grande triangular.
Aqui é uma foto de um grande square top também, numa condição de mais vento, aqui já tinha 18 nós, e é possível ver como a vela fica plana em cima, em comparação com essa vela preta, por exemplo, daqui. Veja como as linhas de forma estão bem mais retas. Não sei se é possível ver pelo computador, mas o objetivo aqui é mostrar como lá em cima a vela fica plana para que a valuma abra numa condição de um pouco mais de vento. Aqui também essa leitura da foto é feita por computador. No caso era um TP52 e a gente usou o software porque nesse caso os ajustes são bem finos, então a olho nu é muito difícil perceber pequenas alterações. Então, por exemplo, nessa vela lá em cima a curva já estava 48%, estava bem no meio da vela. Sempre que o mastro começa a curvar, a profundidade máxima começa a correr para trás. Então, isso é que sempre que está vento fraco, recordando um pouco, sempre que está vento fraco, se tu não curvar o mastro, a curva fica muito para frente. O vento forte, o mastro está curvando, a gente vai ter que trabalhar para que essa curva não venha mais para trás do que os 48%, 49%. Aqui um vento médio de uma Genoa. Então, no vento médio a gente já tem a tensão na driça. A gente tem a vela potente, assim como a vela grande é uma vela potente, com pouco twist. Claro, menos segue do que no vento fraco, o steady proa já não é completamente solto. E mesmo dando um pouco de backstay, tu vai diminuir o segue. O canal entre as duas velas, entre o grande e a buja, é a situação onde o canal está mais estreito. Já tem bastante tensão de escota e o barberim é a posição do mais caçado dele. Então, essa situação, tu tá sempre com a vela muito dentro, valumas fechadas, o barberim trazendo o punho de escoto mais próximo possível do mastro. Então, como a buja está muito dentro, tu jamais vai poder ter um traveler solto numa vela grande. As coisas têm que estar compatíveis de uma vela para outra. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Aqui aquela foto do barberim. O barberim, ele torna a vela mais potente embaixo, tu consegue arredondar um pouco a vela embaixo. Mas o principal objetivo é estreitar esse canal e, consequentemente, tu vai ter mais horas. Um ponto sempre a ser cuidado em relação ao barberim é o ângulo que ele está puxando a vela. Tem que tomar muito cuidado. Sempre o ângulo do cabo puxando, no caso ali é um Dunnet, puxando ele em direção à linha de centro do barco, ele tem que estar nem puxando para trás, nem puxando para frente. Muito menos o punho de escota da vela está muito baixo e o barberim puxar para cima. Isso acaba sendo pior do que não ter o barberim, por exemplo. Esse ângulo em que o barber trabalha é fundamental para que o resultado dele seja positivo. Eu já vi várias pessoas com uma buja com uma valuma muito comprida, tentando usar o barber, e no momento que caçava o barber, a vela se abria completamente em cima, dando um twist gigantesco, e o barco nem andava e nem orçava, por um erro geométrico da vela ou de posicionamento do barco. Por isso, essa observação de cuidar muito do ângulo do barberim. O vento forte na vela grande. Então, os objetivos, nessa condição de vento forte, tu já tem muita vela, tá sobrando vela. Essa seria a condição de um overpower. Então, os objetivos são velas planas, valumas abertas, forçar o draft para frente, porque o mastro vai estar muito curvado, e sempre que ele curva muito, o draft corre para trás. É um pouco mais difícil de ver numa vela plana o draft para trás,
mas acontece. Então, de forma alguma, a gente pode velejar com uma testa solta numa condição de muito vento, porque a testa solta vai correr o draft mais para trás ainda. Talvez algum barco ou outro, onde o peso do leme, não sei, esteja muito leve o leme, mas aí seria um caso especial. Então. Senão, a testa ela sempre corre o draft para frente de novo. Então, o mastro vai estar curvando, que tensiona o draft para trás, tu caça a testa e o draft corre para frente de novo. Sempre com esse objetivo de manter perto ou ao menos acerca ali dos 47%. Sem curvatura lateral, muito importante que nas cruzetas o mastro não caia para sotavento. Isso não pode acontecer numa condição de muito vento. Tu corre o risco de estar engordando uma vela onde não precisa. Além disso, tu vai estar estreitando um canal com a buja. Então, realmente, a caída para sotavento é ruim. Se o top cair um pouco para sotavento, porque sempre que se solta o stay de força, o centro do mastro cai para sota. E a ponta do mastro lá no top tende a vir para barlamento. Invertendo a situação, acontece o inverso do top. Puxando o stay de força para barlamento, teu top tende a cair para sotavento. Numa condição de muito vento, não é ruim. É muito mais vantajoso, se tu estiver sobrando vela, que teu top esteja caindo para sotavento do que o teu meio do mastro esteja caindo para sota. Então, sempre trabalha para que o mastro não caia para sotavento, o meio do mastro não caia para sotavento. O objetivo nessa condição é manter o grande armado. Sempre tente manter o grande armado. Depois eu vou mostrar aqui a relação da genoa para armar o grande nessa condição é fundamental. A gente não consegue armar um grande com vento forte se a genoa estiver no lugar errado. E também aqui começa a entrar principalmente a questão do ângulo do barco. Um barco adernado, ele nunca vai ser veloz. Então aqui uma foto de uma grande de Soto 40. Lá em cima é possível ver como as linhas de forma estão retas. Quer dizer que a vela está plana lá em cima e aberta. Sempre que uma vela fica plana, a tendência de abrir volume é muito maior. Então, testa com tensão, bastante tensão de backstay. O backstay é para te curvar o mastro e deixar a vela plana. A tensão de escota do grande sempre tem que ser variável. É a condição onde o grande nunca é mordido, o grande sempre está na mão do trimmer. Então, qualquer rajada, qualquer barco lento, barco rápido, eu vou falar um pouquinho disso depois. Traveler a sotavento, esteira 100% e tala full dura. Alguns barcos, principalmente barcos onde o grande é um pouco mais gordo em cima, tu tens a opção de ter uma tala full batten lá em cima um pouco mais dura, que vai te ajudar a abrir volume. Aqui é a importância do twist, uma representação gráfica de como é importante ter twist na vela lá em cima. São 3 motivos que tornam um twist muito importante. O primeiro é que o vento lá em cima não é o mesmo do vento de baixo. O ângulo de ataque do vento no top da vela é diferente da base da vela. Então, quanto mais vai subindo em relação ao comprimento da testa, mais esse ângulo do vento vai se tornando favorável, ou seja, mais de lado em relação ao barco esse vento está. Então, esse é um motivo. O segundo motivo é tu diminuir a pressão do overpower, quando tu tens vela demais. Então, o barco fica mais reto no momento que tu tem mais twist da vela lá em cima, é mais fácil manter o barco reto. Barco reto, como eu falei antes, o lift da quilha é maior, então a resultante em velocidade e ângulo de orça é maior, principalmente em ângulo de orça. E
e o principal fator de todos é mudar a direção da força. No momento que tu tem twist lá em cima, tu vê que as setas, quanto mais altas, mais apontam em direção à proa. E isso, consequentemente, torna o barco mais rápido. Claro, não adianta tu ter um twist gigante na vela lá em cima numa condição de pouco vento. Não é isso que nós estamos falando, é uma condição aqui de muito vento. A importância do ângulo de inclinação do barco. Todo barco adernado é barco lento. Uma condição de muita onda é um barco que deriva muito, porque considera que o barco vai rolar nas ondas com o barco adernado. Isso se vê muito em monotipo, um pouco mais difícil de perceber em barcos de oceano, mas acontece muito. E vocês podem ver na foto desse barco abaixo, um barco completamente adernado, numa situação que ele só está perdendo. Muito importante para que esse ângulo de inclinação seja fácil e bem controlado, é uma combinação entre o timoneiro e os trimmers da vela grande da Genoa. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. A relação entre o trimmer da Genoa e principalmente o timoneiro é gigante para que tu atinja o ângulo certo, a velocidade certa, o target, enfim. Vento forte, a Genoa, no caso é uma condição de muita área vélica, onde eu não consigo dar escota, porque sempre que eu caço muita escota numa condição de muito vento, eu desarmo a minha vela grande. Não tem como tu armar uma vela grande numa condição de muito vento forte com uma buja caçada como se tivesse 12 nós de vento, 10 nós de vento. Então a gente precisa, além de abrir volume em cima, na foto é um HPE 30, e esse barco, por ser muito leve também e com uma área vélica bem grande, tu precisa ter sempre uma escota de buja solta. Essa ainda é uma J3, é uma buja de vento forte, então já ajuda bastante. Ela tem uma área um pouco menor. Mas mesmo assim é possível ver como a valuma da buja está aberta. Em outras classes, como o C30, por exemplo, que tem uma vela grande, bem grande também, se eu não soltar a escota da buja a sotavento, eu nunca vou conseguir armar a vela grande. Porque, além de tudo, a vela grande é bem grande. Outros barcos é um pouco mais fácil. Alguns barcos com mais estabilidade conseguem manter a vela grande caçada mais tempo. Então, desarma menos. Mas no momento que tu começa a soltar a vela grande para que o barco não aderne, a tua buja tem que acompanhar. Tem também uma representação aqui do estreitamento do canal entre a buja e a vela grande. E acaba que todo o vento que passa pela buja, quando o canal está muito estreito, ele é jogado em cima da vela grande e o grande desarma. Então, no momento que tu abre um traveler, solta uma escota de uma vela grande, a tua buja tem que acompanhar, senão tu nunca vai conseguir armar a vela grande. O barco vai ter uma tendência de arribar ou um leme muito leve com a buja caçada e a vela grande batendo. É muito comum a gente ver barcos com buja muito caçada e o grande praticamente uma bandeira. Não tem como armar. Se tu armar o grande com a buja naquele lugar, o barco vai ficar de lado. Então, o trilho sempre para trás, para te dar twist na buja. Tensão de adriça sempre forte. É muito ruim também, assim como na vela grande, é muito ruim ter adriça solta num vento muito forte. O barberim é muito difícil usar, só realmente em barcos de grande estabilidade, ou que tem uma buja bem pequena, ou que a grande seja pequena, enfim. Só vai conseguir dar o barberim se o teu grande estiver armado e o barco estiver reto. Qualquer condição além disso é barber solto e no momento que o barber já não resolve, a escota tem que começar a soltar. Canal aberto, como foi falado antes, entre as duas velas. E bastante twist.
Então, basicamente, bem basicamente, são 3 formas de trimar. A primeira é do vento fraco, onde tu tem twist na vela e a grande está ainda gorda, não é uma grande completamente plana. Vamos falar, não é que eu queira engordar a vela grande num vento fraco, não é essa a questão. A questão é que ela não está plana porque ela não tem como ficar completamente plana. Lembre, o mastro não tem pressão para curvar, então a vela vai estar um pouco mais gorda do que o ideal. Condição B, pouco twist e bastante potência, então a vela está gorda, mas eu não abri volume, seria a condição de pouco mais de vento, a gente aguentando o barco. E a condição C, tu grande, twistada e vela plana. Seria a condição do vento forte e do overpower. Orça folgada, tá passando do contravento para uma orça folgada. Seria um través ou uma condição que ainda não deu balão assimétrico, não deu balão simétrico. Não deu os balões grandes, né? Então, traveler sempre baixo, burro do grande para controlar o twist da vela grande. Muito cuidado para o burro não zerar o twist, é preciso ter twist sempre, mesmo numa orça folgada. Ainda mais se for uma grande square top. Esteira com pouca tensão, a não ser no vento forte. Barber out, que seria o contrário do barbeirinho, um barber onde puxa o ponto da buja para fora, para a borda. E, invariavelmente, numa condição de orça folgada, a buja ela não tem as birutas parelhas. Então, apesar do barber out ele ajudar muito para que as birutas fiquem parelhas, ele não vai ter 100% de sucesso. Então, tu sempre tem que ter basicamente, a biruta mais baixa é a mais importante. Então, é capaz que a biruta lá de cima esteja mexendo muito, pedindo para arribar, ou até a vela batendo um pouco. Então, tu tem que ter um meio termo entre as duas birutas, a de baixo e a de cima. Sempre que tu tiver com o ponto da buja no ponto normal, aí sim a variação entre as birutas vai ser gigante. Aqui embaixo vai estar pedindo para arribar, e lá em cima, perdão, aqui embaixo vai estar pedindo para orçar, e lá em cima vai estar pedindo para arribar, praticamente batendo. Aqui um amigo do Google que estava passando o barber out, é um ponto na borda para diminuir o twist da vela. O barber out ele vai tornar as birutas mais parelhas, como eu falei, vai abrir o canal e, consequentemente, vai te ajudar a manter o grande mais armado, porque o vento que passa pela genoa e pela buja não vai descarregar tanto em cima do grande. Muitas vezes a gente trabalha com as duas escotas. A escota só no barber out fica muito solto, só no barber in, só na posição normal fica muito caçado. Então tu tem que ir ali dialogando um pouco de cada para que fique no meio do caminho. Isso é bem comum. É impressionante a diferença que faz. Um barco numa orça folgada sem barbeirinho, no momento que bota, o barco dá um pulo para frente, sabe? A diferença realmente é muito grande. O amigo aí nem saiu daí de baixo e o barco já estava andando mais. Uma questão também, um ponto fundamental numa orça folgada é ter o tipo de vela certo. No caso das genoas, a gente tem duas opções. Uma bem recente, que é a Flying Jib, essa. É a foto mais da direita do barco com todas as velas pretas. Essa Flying Jib, ela é uma vela do tamanho da buja. E ela passou a ser usada muito recentemente por não ser penalizada na IRC. Na ORC eu realmente não sei, o negócio é meio recente, a gente está aprendendo ainda. Mas é como se tu estivesse usando duas J1 ao mesmo tempo, duas bujas ao mesmo tempo.
uma no lugar normal dela, no headstay com o ponto no trilho, e a segunda na ponta do gurupés e com a adriça do top. É importante que tenha gurupés e que tenha adriça no top, para que a vela se separe um pouco, entendeu? Se essas duas velas ficarem muito juntas, acaba inutilizando a vela de sotavento. Mas a gente testou, é uma vela realmente que precisa um aprendizado um pouco maior, mas é uma saída para os códigos zeros hoje que foram muito penalizados nas últimas regras. O código zero, como você sabe, é uma vela que ou ela tem a medida do centro dela, quer dizer, o código zero original, ela é praticamente uma genoa. A medida do centro dela é 55% do tamanho da esteira. Nas regras normais, ORC e RC, essa vela é medida como genoa, então não vale a pena. Hoje em dia, em 2020, a ORC tornou assimétrico as velas que têm o centro a 85% da esteira. Isso deu uma comprometida nos códigos zeros também em relação ao seu ângulo de Orce. No momento que tu aumenta a medida horizontal da vela no meio, quanto maior ela for, menor a tua capacidade de Orce. Na ORC, hoje, para ser considerado um assimétrico, ele tem que ter 85% da esteira. E na IRC continua sendo 75%. Então, o Flying Jib é uma vela que não tem penalidade, mas tu tem que ter adriça ao top e tem que ter gurupés. E tem que ter paciência para aprender a usar também, porque não é tão simples assim. Ela requer um pouco de treinamento. Mas essa vela chegou para solucionar um problema nos 55 graus, 50 graus de ângulo de Orce, que hoje os códigos zeros, que são considerados assimétricos, não conseguem mais atingir por causa dessa mudança na regra. Dentro dos assimétricos existe o A0, que é a vela que é o que mais orça, é o mais plano de todos eles. Mesma coisa, dentro da ORC tem que ter 85% de medida horizontal no meio, e dentro da ERC tem que ter 75%. Nenhum deles orça como a Fly Jib. O A3 já é uma vela para 90 graus aproximadamente, 100 graus, então é uma vela para andar mais arribado ainda, enquanto o A0 chega a uns 70, 65 na melhor das hipóteses. Ou os simétricos, que são o S0 e o S3. Essas duas velas, o S0 é o balão simétrico mais plano de todos, então se veleja sempre com um pau de spinnaker bem baixo, colado lá no Stage Pro. E o S3 é um pouco mais gordo para andar mais perto dos 120 graus aproximadamente. Então essas são as velas para a orça folgada. No popa tem as duas opções, do simétrico e do assimétrico. A forma de velejar é completamente diferente. Só um segundinho. Não estou conseguindo ativar aqui meu bate-papo. Tranquilo, Beto. Eu acho que você está respondendo as perguntas, eu acho que de forma indireta aí. A gente teve várias colocações lá do Avendatador Sailing Team, depois do Márcio Martins, depois do Rafael Casiraghi e André Oliveira. Eu acho que todas as perguntas que esse pessoal fez, você de alguma forma respondeu. Está bem mastigadinho toda a informação. Graças a Deus a gente vai ficar com essa live gravada aí, que qualquer dúvida a gente volta lá no YouTube da CPVela. Então pode continuar aí, e eu acho que você está conseguindo responder as perguntas mesmo sem eu te fazer aí. Você está conseguindo responder a pergunta do pessoal. Se for o caso, tu pode me mandar pelo WhatsApp, daí a gente... que eu não estou conseguindo abrir, porque quando eu boto a tela na visualização grande, eu não consegui abrir o bate-papo.
Sim, perfeito. Então, pessoal aí do YouTube, vocês estão vendo que a gente está compartilhando aqui a pergunta de vocês, podem participar. É muito importante essa troca de informações aí. E pode continuando, Beto. Mas tá Então tá. muito bom. Em relação ao popa, então, backstay solto, muito cuidado os barcos que têm as full battens bem grandes, para que não peguem nos jibes no backstay. Isso é uma coisa que a gente não dá a devida importância, mas por dois motivos. Um, porque dificulta muito para o pessoal que está trimando a vela grande, um backstay que fica pegando toda hora. Alguns barcos não têm saída, isso vai acontecer, porque senão tem que diminuir muito a vela grande, mas que tenha um sistema que afaste o backstay da valuma das velas. Então, o burro controla o twist, os barcos de assimétrico têm muito twist no popa. Todo barco que cria vento, digamos assim, são barcos rápidos, o twist vai ser maior, principalmente os barcos com assimétrico. Num barco de simétrico, onde o barco é um pouco mais lento, o twist é bem menor do que num barco de assimétrico. Então, se vocês podem ver esse balão azul, como a valuma da vela grande lá em cima está aberta, em relação à retranca que está bem perto do barco ali. Pouca tensão de testa. Uma coisa muito importante para barcos acima dos 35 pés, principalmente, é um sistema de contra-esteira. Isso ajuda muito a não precisar mexer na driça do grande. É muito mais fácil a gente soltar a testa e a contra-esteira aqui no Garlindel, ao invés de soltar a driça e depois ter que caçar a driça. Muitas vezes esquece de caçar e veleja com testa solta. Isso é uma perda muito grande. Muito mais fácil ter um sistema ali 6-1, 4-1, que seja, que consiga caçar contra esteira e acaba caçando a testa junto. A esteira sempre com pouca tensão, numa condição de vento médio e vento fraco. Vento forte realmente não faz grandes diferenças. E o rumo sempre pelo VMG. Claro, barcos assimétricos, a gente fica numa tendência, numa fissura sempre de tornar o barco rápido. Mas o assimétrico, alguns barcos, principalmente os mais antigos, a gente orça, se afasta do objetivo, da boia, que é o objetivo, mas não acelera o suficiente para compensar. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação ao VMG com barcos assimétricos. Com barcos simétricos, com balões simétricos, é bem mais fácil. A gente é 1 grau, 2 graus a mais, o barco acelera um pouco, vai arriba de novo, mas os ângulos são mais estreitos, então é um pouco mais fácil de tocar. Aqui um exemplo de um Felt Uno, que são os targets bem definidos. O certificado ORC, ele nos mostra exatamente a velocidade e o ângulo que o barco tem que andar naquela condição. Isso é uma coisa muito boa para a gente ter uma referência. Como a grande maioria não pode ficar passando o dia em cima do barco treinando para definir os targets sozinho, como se faz em barcos pequenos, como se faz em monotipos, a gente tem uma referência muito boa pelo certificado. A IRC, infelizmente, não tem isso. Então, a IRC ela não te dá a velocidade que tu tem que andar em cada condição, a ORC sim. Então, mesmo que tu meça o barco na IRC hoje em dia, um certificado ORC, mesmo que antigo, já te dá um bom parâmetro para te ter os números. Por exemplo, aqui, um Felt Uno, que é um barco de balão simétrico, ele diz que com 12 nós de vento eu tenho que andar a 159 graus de vento aparente, vento real, true wind, vento real, e 6,61 nós de velocidade. Tudo que eu estiver andando acima disso com 12 nós de vento, no mesmo ângulo, é bom. Tudo que eu estiver andando mais baixo, se eu estiver andando a 165 e mantendo 6,61, também eu estou ganhando em relação ao certificado.
Então, são parâmetros que te ajudam a tomar a decisão sobre o toque do barco naquela condição. E não só isso, ele pode me dizer se eu não estou chegando no meu target, se eu tenho que levantar mantilho, se eu tenho que botar o peso da tripulação a barlavento, para proa, para popa. Enfim, é uma referência para a gente escolher o que fazer em cima do barco. Aqui os popas de assimétrico, tá? Então, os targets e ângulos definidos é muito importante, até para um timoneiro numa montagem de boia, mesmo antes de subir o balão, ele saber qual é o ângulo que ele vai ter que procurar nos instrumentos para velejar. Se nos barcos de assimétrico existe um ponto, principalmente não, nos barcos rápidos, onde o barco começa a planar. Então, por exemplo, HPE 30, que começa a planar com 15 nós de vento, 16, eu sei que naquela condição, no barco descolar da água, eu preciso barco rápido no ângulo tal. Mas o vento diminuiu, eu sei que o meu ângulo vai ser mais baixo com um barco mais lento. Então, eu tenho que ter essas referências e eu tenho que saber exatamente para que lado correr. Se naquela condição meu barco já está planando, se naquela condição meu barco ainda não planou. Barcos mais lentos, que tem assimétrico, o ângulo normalmente sempre é baixo e o teu objetivo é o caminho mais curto e não a velocidade. Qual é a nossa saída que a gente tem em barcos de assimétrico? Alguns barcos, principalmente que têm assimétricos menores, isso depende um pouco do projeto do barco, tu te permite ter um pé do balão regulável, ou seja, se eu tenho uma condição de um pouco mais de vento e quero um ângulo mais baixo, eu posso soltar o pé do balão, aproximadamente 1 metro, e esse teu balão ele é projetado para barlavento, e eu consigo arribar alguns graus a mais, sem perder tanta velocidade. Então, isso é uma saída para alguns barcos. Depende do tipo de barco, depende do tipo de balão. Um Soto 40, por exemplo, nunca solta o pé. Ele tem um balão próprio para aquela condição que é feito dentro das medidas exatas. Mas tem um barco um pouco mais lento, um projeto mais antigo, que eu quero que o barco, por uma condição até tática, de vez em quando, dentro da regata, quero me afastar de um cara que está a barlavento, quero me manter dentro de um vento, enfim, tu pode soltar o pé do balão e ganhar alguns graus arribando. Muito importante em qualquer balão assimétrico de popa é essa testa projetada. Vocês veem esse balão azul, o barco, a câmera sequer está na popa do barco, sequer está num alinhamento, e vocês veem como a testa é projetada para barlavento. Isso aí é fundamental para uma vela de popa. As velas de popa são o A1, que é uma vela de vento fraco. Algumas pessoas fazem o A1,5, que seria um meio termo entre o A1 e o A2. O A2, que é uma vela de vento médio de popa rasa. Normalmente é a vela mais usada, porque usa em praticamente todos os barlaçotas. O A4, que é um mesmo que o A2, só que de vento forte, é aquela vela com tecido bem mais pesado. Ela tem pequenas alterações de desenho em relação ao A2, mas é a vela para te cair dentro d'água, tem que puxar, aquela vela do perrengue. E o A5, que é um assimétrico que vai no fracionado, ou seja, só vai um pouco acima da buja, para os barcos que têm adriça para isso, lógico, mas que são de vento bem forte mesmo. Popa de simétrico, mesma coisa, targets e ângulos definidos, sempre. Sempre a variação dos ângulos de simétrico é um pouco mais curta do que do assimétrico, mas o diálogo é o mesmo. Um popa rápido, um pouco mais orçado, ou um popa lento e um pouco mais baixo com a proa no objetivo. A altura do punho do amantilho é sempre muito importante, a próxima foto vai mostrar isso bem.
e os punhos de barlavento e sotavento em alturas similares. Isso é o que torna o balão bonito. Sempre que um balão está com um punho alto ou outro baixo, ele está deformado em relação ao propósito dele. Os popas S1, S2 e S4, S1 de vento fraco, S2 de vento médio, S4 de vento forte. Todos os balões de popa. Aqui uma boa foto, a primeira foto do balão azul, um pau de spinnaker bem baixo. Sempre que o ângulo se torna mais orçado, o pau de spinnaker desce. Num través de balão simétrico, o pau de spinnaker sempre é muito mais baixo do que numa condição de vento forte. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo explicar o motivo. Sempre que tu sobe o pau de spinnaker, tu tem o mesmo comprimento de volume, óbvio, e a distância entre o top e a ponta do pau diminui. Então, essa valuma, ela, no momento que tu orça, ela cai para sotavento. Se tu tá num popa raso, não é tão problemático, porque ela é projetada para frente. Se tu tá orçado com um pau de spinnaker alto, essa valuma é projetada para sotavento e a resultante do barco em velocidade para frente é pequena. Tu tens vantagens quando o pau de spinnaker está alto num través, é que tu consegue orçar mais, teu ângulo de orça é maior. Mas a tua velocidade com certeza não vai ser. Então, o ideal sempre é um pau de spinnaker baixo, com uma valuma um pouco mais esticada. Consequentemente, o resultante do barco para frente vai ser maior. Se tu está em alguma condição, tem que montar uma boia, tem que orçar um pouco mais, tu até pode subir esse pau de spinnaker um pouco para melhorar o teu ângulo de orça, mas momentaneamente, porque a tua velocidade vai ser prejudicada. Depois o popa dissimétrico, os dois balões brancos, são um balão bem trimado, que seria o balão de trás, onde os punhos estão em alturas iguais, e o barco da direita com um barlavento baixo e o sotavento alto. Ou seja, o balão está torto, vocês veem que sequer a valuma trabalha da forma certa. Além de estar com o pau de spinnaker baixo, ele está com o barlavento muito solto. Todo barlavento solto é o balão orelha lá em cima. Todo barlavento muito caçado, o balão orelha mais embaixo. Então é uma referência também para saber se tu pode caçar a escota de barlavento ou não do balão. Mas aqui dá para ver perfeitamente a diferença das formas do balão por causa do jeito como o balão está sendo levado. Vocês veem, os barcos têm pau de spinnaker teoricamente do mesmo tamanho, uma classe, no SOA 45, e o barco de trás ele está com o barlavento muito mais caçado, o balão aparecendo muito mais. Bom, era isso, pessoal, basicamente. Não sei se eu consegui explicar tudo, mas espero que tenha ajudado. Deixa eu sair aqui da tela. Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar. Boa, Beto. Eu acho que todas as respostas às perguntas também, o Paulo Gonçalves fez ali. Você pode até dar uma lida agora no chat aí, que eu copiei e colei aqui para você as perguntas. Eu acho que você respondeu todas, muito bem explicado, uma aula. Eu até compartilhei lá o link para o pessoal já formado na Academia Brasileira de Vela, porque é uma aula que você deu para a gente aí, pessoal que quer aprender a ensinar como velejar em regulagem de vela. Muito obrigado aí pela sua participação. Não sei se o pessoal do YouTube aí tem mais alguma pergunta, fiquem à vontade de fazer para o Beto aí, que a gente tem os minutinhos finais. Mas enquanto as perguntas chegam, Beto, gostaria que você deixasse suas considerações finais em relação à regulagem de vela para o oceano, tendo toda essa explanação que você fez para a gente. Qual a mensagem que você deixa aí para o nosso público do Brasil inteiro, né? Que a gente está com muita gente assistindo ao vivo e a gravação ainda vai permanecer para sempre. O que eu acho é que hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, né? Então, realmente, quem gosta do esporte, quem aprecia, tem muitas fontes. E aqui, as coisas que eu falei, não é uma verdade
Pode existir outras opiniões, a gente tem que ir atrás de informação, sabe? Então, essa é a minha visão de todo o negócio, desses anos que acabei trabalhando com isso. Hoje em dia, fazendo vela, eu velejei desde criança de oceano também, graças ao meu tio Marco Aurélio, que tinha um barco aqui, me botou em cima desde criança. Então, há muito tempo, a gente olha para cima, né? E depois que a gente começou a produzir velas, o trabalho ficou mais sério e a informação precisou ser mais precisa. O que a gente percebe muito é uma dificuldade só das pessoas em pedir a informação. E isso não pode ter. A veleria, ela serve, tanto a nossa como qualquer outra, ela serve para ajudar não só a produzir a vela, mas também a ajudar nas dúvidas quando tu tem em cima de um barco. E a gente, apesar de não conseguir responder tudo na hora, no WhatsApp ou numa coisa assim, a gente procura responder da melhor forma possível através de e-mail ou de um bate-papo no clube. A gente tenta estar na maior quantidade de eventos possível. Então, a relação do barco e do velejador com as velas, ela é fundamental. As velas, elas são um produto maleável, entendeu? A forma como tu regula as velas, a forma como tu regula o mastro, tudo acaba sendo influenciado, tudo faz parte de um organismo. Então, a gente tem que trabalhar tudo junto. Não adianta subir uma vela no clube e achar que tá gorda, que tá plana, que tá na medida errada. Tem que velejar, tem que subir, tem que velejar e tem que procurar os ajustes que sempre vão ter. Uma vela é um vestido de noiva, não se faz dois iguais, entendeu? A gente tudo é feito sob medida para aquele barco. Mesmo que seja o mesmo modelo, um barco tem uma curvatura de mastro, outro tem outro. Um barco tem um peso de tripulação, outro tem outro. Um barco veleja em Vitória em janeiro com 35 nós de vento, outro em Ubatuba com 5. Então, varia dependendo da condição, sabe? Tudo acaba sendo considerado na hora de fazer o desenho de uma vela. Aqui eu vou tentar responder só umas perguntas. Sim, e depois você deixa o seu contato, como as pessoas te acham. A gente tem a sua veleria muito boa aqui, tanto que você foi um dos convidados, mas a gente tem outras no Brasil também, que as pessoas possam seguir o seu exemplo aí de excelência, de qualidade, com técnica, e abrindo a informação. A gente, no passado, a gente sempre tinha esse receio, essa mentalidade que era difícil abrir o jogo. Eu acho que era quase impossível uma pessoa da veleria totalmente ultrapassada, sabe? A pior coisa que pode ter para uma veleria é um cliente que não consegue tirar todo o proveito da vela. E outra coisa, dentro de círculos pequenos, de clubes pequenos, todo mundo tem que se desenvolver junto, sabe? Como o meu irmão sempre falou, o Xande, não adianta ser o melhor dos ruins, né? Não quer dizer nada, né? Então, a gente sempre trabalha para que o grupo todo se desenvolva, para que a vela em si se desenvolva. Boa. Uma coisa muito interessante que eu vejo quando o cliente compra a vela, normalmente você vai no barco, dependendo, e ajuda ele a regular esse primeiro contato, também tem essa consultoria pós-venda também, né? A gente sempre oferece, sabe? Alguns clientes não fazem questão ou não precisam, ou acham que não precisam. Mas dentro da entrega da vela, ou nossa, ou do representante, subir no barco, entendeu? Ajudar nessa questão. Então, é um pacote muito maior do que simplesmente uma vela. Depois de entrega, a gente segue trabalhando nesse software de desenvolvimento, porque a segunda vela tem que sair melhor do que a primeira. Tem que ter uma evolução dentro o fornecimento de vela para cliente, ele é um processo, entendeu? Se a vela não ficou ideal, a gente também mexe na vela, a gente mexe demais em curva de testa, de vela grande, a gente mexe muito em geometria de buja para acertar no barco. Mesmo de vela de outros fabricantes, a gente resolve o problema do cliente, sabe? Isso é importante. A gente sabe que não é simples.
A gente sabe que tem muita gente que começou a velejar depois e que tem seus empregos, tem seus trabalhos e que não tem muitas horas no dia para resolver esses problemas. E a gente tem que ajudar, é o nosso papel. Muito boa, Beto. Se você quiser responder uma pergunta aí, pode ficar à vontade. E depois a gente encerra. Do André Oliveira. Para dar segue na Genoa, qual a diferença entre folgar o Stage Pro ou folgar o Backstay? Qual mais efetivo? Então, assim, André, numa condição de vento fraco, teu Backstay, teoricamente, ele já está solto. Então, tua única saída seria folgar um pouco o Stage Pro. O Backstay, se tu usar Backstay caçado numa condição de vento fraco, dificilmente tu vai conseguir aliviar o seg, entendeu? O que acontece? Muitos barcos, Samuca, no barcos não totalmente de regata, mas de cruzeiro que velejam em regata, eles não têm essas alternativas de soltar o Stage Pro, sabe? Então, é muito comum que numa condição de muito pouco vento, seja necessário dar um pouco de backstay para que a vela fique um pouco mais plana e abra um pouco mais de volume lá em cima. Isso acontece e não é raro, não são poucos os barcos que isso acontece. Sim, foi até uma pergunta que eu não compartilhei com você, do José Carlos Vieira Machado, é justamente essa, como é que a pessoa consegue, você falou muito de regulagem de mastro, mas muitos barcos de cruzeiro não têm muitos ajustes para fazer. Então, né? Isso aí faz parte, tu vai sacrificar um pouco o seg da Genoa, mas vai melhorar um pouco o grande, tudo é uma questão de experimentar, entendeu? Muitas vezes a gente tem que dar um pouco de backstay no vento fraco, para que o grande fique um pouco melhor. Se o grande é gordo, principalmente lá em cima, tu vai ter que dar um pouco de backstay para salvar o grande, mesmo que prejudique um pouco a Genoa. Mas muito cuidado para que, além do back que tu tá tirando seg, tu não tenha muita tensão de adriça na Genoa. Se tu botar back, vento fraco e adriça muito caçada, aí tu penalizou muito a Genoa na regulagem. Assim. O Pileca aqui pergunta sobre a tensão das talas do top nos ventos fortes e fracos. Assim, a tensão da tala ela tem que ser o suficiente para esticar o tecido da bolsa de tala. Não mais que isso. Principalmente nas talas curtas. As talas curtas, sempre que tu passa da tensão, tu tá estragando um pouco a forma da vela. Muitas velas ficam com aquela ruga no meio da vela, onde acaba a tala curta. Muitas vezes aquilo é pelo excesso de tensão. Talas com sistemas de amarrar ou de ponteiras com parafuso são muito fáceis de dar tensão demais, principalmente nas talas curtas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Na tala full batten, o vento fraco é o suficiente para esticar o tecido. Se não esticou completamente, faltou bem pouquinho, aí também não é um problema, entendeu? É melhor errar para o menos do que para o mais. Mas muito cuidado para não faltar muita, senão a vela fica horrorosa lá em cima. Parece fica cheia das rugas verticais por cima da bolsa de tala. Acho que é isso. Boa, Beto. Eu acho que essa é a ideia de todos os brasileiros, e a gente está tentando compilar as informações aqui na Academia Brasileira de Vela, é justamente essa, porque tem muita gente de qualidade, com informação, só que a gente quer que essa informação chegue para mais pessoas. Então, como a gente fez o Cadastro Nacional de Escolas de Vela, a gente está fazendo essas lives que estão gravadas, então o pessoal que ainda está ao vivo aí, a gente chegou a quase 200 pessoas ao vivo ao mesmo tempo assistindo, mas esse número cresce ao longo dos dias. O pessoal ali no chat já comentando que vai assistir desde o início, o pessoal que não começou a ver no momento que a gente começou. E eu queria te agradecer, Beto. Muito obrigado por você compartilhar a informação. Você é um ponto de referência no nosso país. O pessoal até fora do país fala de você, da sua veleria como referência aqui no Brasil. Vocês estão de parabéns. Em nome da CBVela e também da BVO, os presidentes não tiveram condições de ficar agora no final, mas muito obrigado. Essa parceria vai continuar, vai ter mais lives. Na sexta-feira agora a gente fez a classe Snipe, depois de novo com a BVO. Fique ligado, se inscreva aqui no canal do YouTube da CBVela e nas mídias sociais. E como as pessoas aí, sua mensagem final, Beto, como as pessoas podem te achar, o seu site, o seu e-mail ou outras formas
que elas podem ter acesso a você, a ter uma consultaria ou até mesmo comprar uma vela? Não, a Quantum Sales Brasil, ela tem canal no Facebook, no Instagram e no YouTube. Esse vídeo, inclusive, a gente também vai botar no YouTube. E a gente tem todas essas formas dentro das mídias sociais. Ou no e-mail, que é o roberto@quantumsales.com, e o telefone, que é o 51, código de Porto Alegre, 3266-0523. Qualquer uma dessas formas a gente responde, a maioria delas chega em mim, o contato até, mas é muito importante que as pessoas não tenham, não se sintam tímidas em entrar em contato por dúvidas. As dúvidas, elas surgem de todos os lados, dos mais experientes aos menos. E o nosso trabalho, dentro de fazer as velas, está também solucionar essas dúvidas. Muitas vezes o cliente não sabe, não tem certeza sobre o tipo de vela ideal, sobre o tipo de material, e a gente tenta direcionar para que a satisfação seja a melhor possível. E isso se estende também nos campeonatos. Sempre que precisar entrar em contato num campeonato, num trapiche, fique à vontade, sabe? Faz parte do nosso trabalho isso, é assim que funciona. Então, muito obrigado, Samuca, obrigado também ao Mário, que teve que sair, mas um forte abraço a todos aí, qualquer coisa é só avisar. Boa, perfeito. Então, pessoal, o Beto aí, o Roberto Paradeira, deixou as formas de você encontrar ele. Então, você pode, de formas virtuais, telefone, ou até mesmo contratar ele. Você pode reunir um grupo de amigos, contratar ele para fazer uma palestra presencial. Agora que a gente está vendo as fronteiras aí do Brasil se abrindo, no seu clube, sua marina, seu grupo de velejadores. Então, até a próxima. Bons ventos a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado, Beto. Um abração.